o homem ou a fera. Verdade, mentira, sonho, imaginação, lenda. Não sei de fato. E acho que isso não importa realmente. Mas se algo de verdade tem nessa história, somente você vai poder julgar. Viaje comigo e tire suas próprias conclusões. Existem muitas controvérsias sobre o Mapinguari. Lendas, histórias que às vezes não coincidem. Fazem relatos muitas vezes assustadores. Afinal, o que é ou quem é o Mapinguari? Uma vez eu fui para o Rio Juruena e fiquei hospedado numa casinha de um caboclo, bem na beira do rio. Só tinha essa casinha de madeira, chão de terra e uma pista de avião. E lá nós descemos. Aliás, foi uma viagem muito interessante, porque nós saímos da cidade de Juruena num pequeno aviãozinho carregado e o avião não conseguia decolar. Aí o piloto falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um banco. Tiramos um banco. O avião taxiou e não conseguiu. Tiramos outro banco. Tira mais um banco. Enfim, ficou só o banco do piloto. Tentamos e não. Tira as portas. Tiramos as portas. E aí nós conseguimos levantar voo e pousar nessa fazenda. Essa viagem foi muito interessante. Eu me lembro hoje, eu fecho o olho e eu visualizo. Era a primeira vez que eu estava voando nesta região. E ainda era uma região muito preservada. E eu via um oceano verde. A sensação que eu tinha que eu estava sobrevoando um oceano verde. Então, aquilo me marcou muito, como eu me senti muito pequeno. Eu me senti assim, né, um ser muito insignificante perto da imensidão amazônica. Isso marcou definitivamente para mim a importância de preservar esse tipo de ambiente para que as futuras gerações possam ter essa mesma sensação que eu tive. Chegamos nessa fazenda, fomos recebidos pelo Cizenando, um ex-caçador de onça, já de idade um pouco mais avançada, e que tinha 1000 histórias para contar, uma vida intensa na mata. Cizenando me dizia que bastava eu olhar o rio Juruena, à meia-noite, que eu iria ver que ele para por um segundo. É uma coisa que... E eu tenho certeza que ele parará por um segundo, se eu olhar com os olhos do Cizenando. Tenho certeza que isso vai acontecer. E o Cizenando nos contava histórias todas as noites, sentados na cozinha, na mesa, com um banco de madeira, uma luz de lampião, e as histórias do Cizenando corriam solto, né, e nos faziam imaginar, devagar, por um mundo inusitado, por um mundo que não conhecíamos, pelo mundo do Cizenando. E numa dessas noites ele começou a contar sobre o Mapinguari. Foi a primeira vez que eu ouvi esse nome. Cizenando, o que é o Mapinguari? Ele falou, não sei o que é, seu Rubim, eu não sei o que é. Dizem, os mais velhos dizem que o Mapinguari são índios que eram pajés e que ao morrer se transformaram num animal enorme, grande, de quase 2 metros de altura, com pelos pelo corpo todo, que mata a gente pelo cheiro, tão forte é esse cheiro, e que a única forma de matar o Mapinguari é com uma lança, uma flecha, uma bala, bem no centro da cabeça. Falei, nossa, mas você já viu? Ele falou, nunca vi, mas eu ouvi muitas vezes. Eu na beira do rio, eu ouvi, e é um som que é inesquecível. É um urro, é um lamento, é um som gutural. E ele imitou esse som. E eu estava gravando, né, essa história porque eu queria depois colocar isso na revista. Então, com um gravadorzinho eu gravava. E ele dizia, meu, esse som é mais ou menos assim. Algo nessa linha assim assustadora, arrepiante pra gente. E ele disse que um dia ele estava na beira do rio, né, que ele saiu para caçar onça, acabou ficando na beira do rio, e ele ouviu esse rugido
Imediatamente ele percebeu que era uma pinguari que estava se aproximando. E como diz a lenda também que uma pinguari não entra dentro d'água, ele entrou, pegou seu barquinho, sua canoinha e foi para dentro d'água e ali ele passou a noite. Nada aconteceu e ele ouviu mais algumas vezes esse relato de uma pinguari. Quando eu voltei para São Paulo, foi uma coincidência, eu estava abrindo o jornal e de repente eu vi o nome Mapinguari. Falei, nossa, eu vou ler essa matéria. E era uma matéria que dizia o seguinte: um cientista norte-americano, um zoólogo americano, tinha ouvido tantos relatos semelhantes sobre o mapinguari que ele acreditava que realmente existisse. E que na ideia dele, ou nas avaliações dele, deveria ser uma preguiça pré-histórica, uma preguiça gigante pré-histórica, com mais de 8.000 anos, que vivia na Amazônia. E ele, então, montou uma equipe para vir para cá. E pesquisou, andou por todo lado, acabou não conseguindo achar nada que comprovasse essa história ou esse fato, né, do mapinguari ser uma preguiça. Eu não sei exatamente o que é uma pinguari. Eu ouvi vários guias dizerem para mim que viram os rastros, o rastro enorme do mapinguari, uma pegada enorme. Isso eu vi mais de uma vez. Ouvi índios que me relataram o mesmo som que o cisanando. Mas um fato mais interessante que aconteceu comigo foi um dia, alguns anos depois, eu conversando com meu pai, que havia sido já mais velhinho, mas havia sido um grande pescador, e eu comentei com ele essa história e passei, né? Liguei o gravador, eu estava com um gravadorzinho ali na hora, e liguei o gravador e ele ouviu a história e ouviu o urro que o Cisanando fez, a imitação que o Cisanando falou: passa de novo, mais uma vez, só mais uma. Falou: olha, um dia eu estava acampado na beira do Tapajós com seu tio e nós ouvimos à noite esse som. Nunca soubemos o que era e nunca mais ouvimos em lugar nenhum esse som. Lenda, história, real, não se sabe, né? Vamos nós, cada um de nós, né, fazer a sua própria história e ter as suas próprias respostas. Mapinguari. Teve um dia, lá no Rio Juruena, que eu fui pescar trairão, uma isca natural. Nós paramos assim numa prainha, bem rasinho, o barco estava na terra, praticamente, parte dele estava dentro da praia, em cima da praia, né? Tamanho pouca água que tinha ali. E eu arremessei e fiquei esperando. E de repente começou uma mordida aqui, uma mordida ali, puxa um pouco aqui, puxa um pouco ali, que é bem a característica do trairão. Bem esse, ele pega, ele anda um pouquinho, ele larga, ele anda mais um pouquinho, ele mexe por aqui. E de repente puxou forte, eu fisguei e comecei a trabalhar esse peixe. E peixe expressivo, deu para perceber pela tomada de linha, pelo peso que fazia, pela curvatura da vara, como ela envergou, que tratava-se de um peixe de bom tamanho. Isso eu não tinha a menor dúvida, não sabia exatamente o que era. O Rio Juruena é muito farto, tem uma variedade muito grande de peixe e poderia ser qualquer coisa ali, né? Quando chegou perto, é que eu percebi que era um trairão. E, olha, era muito grande. Era um trairão enorme. Para os meus padrões daquela época, era um monstro, né? O maior trairão que eu tinha pego até aquele momento. Ou seja, hoje até já peguei trairões maiores que aquele, mas naquele momento assim foi um troféu para mim. E esse trairão estava muito bravo. Eu botei ele no barco e o menino estava gravando, né? Sentado ali na popa do barco e eu na proa do barco, praticamente na terra. Enfiamos o barco de proa para a terra. E eu peguei com o alicate esse trairão e comecei a mostrar, comecei a falar, esse trairão chacoalhava, eu segurava, e começou uma luta ali entre nós dois, ele querendo se livrar do alicate, querendo voltar para a água, e eu precisando mostrar para ele gravar. E num determinado momento, ele quebrou meu alicate e caiu no chão. E eu peguei aquele alicate quebrado e joguei assim para trás. E
Joguei para trás. Peguei outro alicate e trabalhamos nesse trairão. Soltamos, tal, foi bonita a cena, linda a cena, tal, e fomos para a casinha do Cizenando, era a casinha que nós ficávamos ali na beira do rio, uma casinha de madeira, e fomos ver as imagens à noite. Quando nós vimos a imagem, então aí a imagem da câmera, né, olhando para mim. Deu para perceber que aquele alicate bateu na margem do barco e caiu na terra. Mas nós só vimos à noite, né, quando nós estávamos. No dia seguinte, a gente voltou para pescar ali, paramos no mesmo lugar, porque tinha sido um lugar de sucesso, tínhamos pego alguns outros peixes ali. Desci, peguei no Pará, pegamos o alicate, botamos dentro do barco, então para nós a situação estava resolvida. Não tinha mais nada para fazer, ou seja, não demos bola para aquilo. E levamos essa cena na televisão. Tomei um puxão de orelha, né, de muita gente. Muita gente ligou, muita gente mandou carta anônima, outras cartas com nome, dizendo que aquilo era um absurdo, que era uma atitude totalmente antiecológica, que eles não esperavam aquilo de mim de maneira nenhuma, que a bandeira que eu estava levantando não era exatamente essa, que isso era muito feio, tal e coisa e tal. E eu tomei um susto com aquilo, porque para nós foi tão natural aquela cena, de perceber, ir lá pegar, botar no barco, que a gente assim, incorporou aquilo, tomei a atitude certa. Que eu fui obrigado, na semana seguinte, a entrar no ar e explicar exatamente isso que eu estou contando aqui para vocês. Quer dizer, o que foi muito legal, sob um outro ponto de vista, porque me deu a certeza que os pescadores e a população, as pessoas que assistiam o programa, estavam efetivamente preocupadas com o meio ambiente. Quer dizer, começavam a tomar medidas, a falar, a cobrar, né, ações de preservação. E aquilo foi um marco também para mim nesse sentido, ou seja, mostre mais, apresenta mais coisas desse tipo, ou seja, não passe batido com o assunto de preservação, né, chame a atenção, alerte a população, e isso foi legal, e a partir daí, então, eu mudei um pouco algumas ideias, algumas formas de apresentar esse lado. O desafio de ir em busca do desconhecido é empolgante. Novos conhecimentos e novas experiências justificam o esforço de todos, e o sentido de equipe trabalhando junto para se atingir o objetivo determinado é fundamental. A natureza se faz presente e nos leva a refletir e estabelecer sérias regras de parceria entre o homem e o meio ambiente.
Teve um assunto também, tem um lugar lá no Juruena que é uma cachoeira. Uma cachoeira lindíssima, chamado Salto Augusto. É um grande salto. Quer dizer, vem água de vários lados, né, formando quedas. No centro é mais seco, tem um pedral que desce aqui, uma espécie quase que uma escada, com vários níveis, e dos lados caem águas em vários pontos, assim, aquela espuma branca cai lá embaixo. Uma coisa espetacular. E eu, na primeira vez que eu fui para conhecer o Salto Augusto, eu quis pescar do lado de baixo. Não estava muito, tinha um pouquinho de água demais ali, eu fiquei com um pouquinho de medo de descer na cachoeira, mesmo aí pelo centro, e resolvi então descer pela lateral. E pedi para botar um barco lá embaixo. Pô, mas é um trampo, né, para botar um barco lá embaixo, de cima e embaixo, dá mais de quilômetro, pelo meio da mata, cortar, abrir uma picada para poder esse barco ser arrastado, levar motor de popa, tudo isso. E eu estava muito ansioso para fazer essa pescaria do lado de baixo, porque era um lugar totalmente preservado. O Juruena, nessa época, é maravilhoso, continua bom, imagina nessa época, e isso estamos falando de muitos anos, né, atrás, já a gente passou tempo nisso. Mas eu tive uma surpresa extremamente desagradável. Eu nunca podia imaginar, naquele ambiente, naquela natureza tão rica, tão bonita, tão pulsante, que eu fosse chegar embaixo e fosse encontrar uma montanha de lixo espalhado para tudo que era lado. Tinha garrafa, tinha plástico, tinha, olha, tudo que você puder imaginar tinha espalhado. Peguei todo o meu pessoal com dor no coração, todo mundo ficou assim, pasmo, né, de ver aquilo, mas a gente resolveu, fizemos um mutirão, catamos todo aquele lixo e vou dizer para você, deu uma montanha. Deu uma montanha de mais de 1 metro de altura de lixo. Uma roda assim, de 1,5 metro de base com quase 1 metro de altura. Eu fiquei horrorizado. E eu chamei a atenção mesmo na televisão. Eu bati pesado. Eu falei, isso é uma vergonha. Não se pode fazer uma coisa dessa. Onde já se viu um lugar desse? Um lugar que vem uma pessoa por ano, 2 pessoas por ano que vem aqui. Não vem ninguém. Não tem sinal nenhum. Agora vem aqui tem esse sinal muito pior do que o sinal da cidade. Né? E deu uma bronca mesmo, assim, forte, né, com relação a esse lixo. Inclusive falando, fala agora, você está aí, você deve estar vendo essa imagem, conta para o seu filho que foi você que fez, né? Diga para ele, ó, foi papai esteve lá e papai que jogou esse lixo, puxa vida, né? E vamos ver o que acontece. Então, o engraçado de tudo isso é que a pessoa que tinha feito esse desastre, né, essa atitude horrorosa, era a pessoa que estava nos ajudando, apoiando a gente lá na cidade, né. Então ele acabou ficando bravo comigo, de certa forma, quando eu voltei, mas eu disse: "Olha, isso não é um problema meu, isso é um problema seu". Quer dizer, deu para perceber? Ele falou: "Não, legal, percebi, foi bobagem minha, tá", mas, quer dizer, foi até interessante essa coincidência, né, porque deu para o cara sentir mais de perto e mencionar o fato de que tinha sido ele e eu poder trabalhar mais isso. No ano seguinte eu voltei para o Salto Augusto e fui lá embaixo a pé para ver. Ninguém tinha ido. Entre eu e eu, só Deus. Ninguém passou lá. Não tinha nada, nada. E o Cisanano me confirmou que nenhum barco tinha descido lá. Naquele ano, nós ficamos de novo na casa do Cisanano. 1 ano, ninguém foi. Estava o rio um pouco mais seco e eu resolvi então descer. Resolvi que eu ia descer a pé no centro e ia pescar lá embaixo. E a minha certeza era tão grande da preservação daquele rio, do volume de peixe que teria naquele rio, que pela primeira vez eu fiz a abertura de um programa antes de começar a pescar. Sol, Rio Juruena, norte do Mato Grosso do Norte, já pertinho da Amazônia. Quer coisa mais linda que isso? Dá uma olhadinha numa corredeira. Corredeira desse tipo aqui você tem de montão por aqui, uma infinidade delas. O que torna o lugar lindo, lindo, lindo. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Porque normalmente a gente começa a pescar, ver o que vai acontecer e depois faz uma abertura para ter uma história, né, no programa. Daquela vez não, daquela vez eu, lá de cima, eu olhei e falei assim, eu vou descer
e eu vou fazer um programa de jaú. E, de fato, eu pesquei 18 jaús naquele dia, naquele lugar. Foi a maior pescaria de jaú que eu fiz na minha vida e nunca mais repeti uma situação como essa. O que mostra, né, que se a gente cuidar, dá para ter por muitos e muitos anos, dá para ter para todas as futuras gerações. Se a gente apertar, a coisa fica feia. Tive um dissabor muito grande. Eu li uma matéria, alguns anos depois, de uma pessoa que foi nesse mesmo lugar, e eu vi uma série de jaús mortos em cima da pedra, assim, e ele valorizando aquilo. É uma pena, né, que nem todo mundo segue a mesma linha. Hoje é muito diferente. Hoje nós temos uma grande parte da população aderiu à preservação, aderiu ao pesque-solte, o que é uma atitude extremamente interessante, extremamente importante do ponto de vista de parceria com a natureza.